senhoras, vereadoras, a todo o público que nos assiste pelo YouTube, nosso bom dia. 11ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito número 1 de 2019, designada pela portaria número 64 de 2019 e alterada pela portaria 101 também de 2019. Eu solicito ao vereador Ayrton Savelo, vice-presidente, que faça a chamada dos membros desta comissão. Bom dia, servidores, secretário do Meio Ambiente, assessores. Vamos então à chamada dos membros da comissão. Vereador Renato Raimann. Presente. Vereadora Janice Salvador. Presente. Vereador Marcos Zanetti. Presente. Eu, vereador Ayrton Savelo, presente. Ainda não está presente o vereador Ademar Dorschmidt. Muito bem, havendo quórum legal, eu declaro abertos os trabalhos às 9h12 desse dia 7 de agosto de 2019. Temos como item primeiro aqui do nosso roteiro a aprovação da ata da reunião anterior. Ata da 10ª reunião ordinária, realizada no dia 10 de julho, disponibilizada na rede interna de computadores da Câmara Municipal. Coloco a mesma em discussão. Ninguém se manifestando, eu coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis à aprovação da ata permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovada por unanimidade. Oitiva de testemunha. Considerando a presença do senhor Neudi Mosconi, convocado como testemunha para prestar esclarecimentos pertinentes aos fatos investigados por esta CPI, solicito que o mesmo sente-se no local colocado à sua disposição. Informo que esta oitiva está sendo gravada em imagem e áudio para fim único e exclusivo de documentação processual. Gostaria que o senhor Neudi Mosconi informasse sua qualificação, bem como o número dos seus documentos pessoais como RG e CPF, onde pode ser encontrado. Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores. Neudi Mosconi, secretário municipal da Secretaria de Desenvolvimento Ambiental e Saneamento, agricultor, nas horas vagas, RG 4361583-1, CPF 57567749787, residente domiciliado na Rua Nossa Senhora da Luz, número 57, Jardim Santa Maria, CEP 85-903-080. Grato, secretário. Advirto que nesse momento o senhor presta compromisso de dizer a verdade perante esta comissão parlamentar de inquérito e, se vier a faltar com a verdade, incorre no crime de falso testemunho nos termos do artigo 342 do Código Penal. Devidamente qualificado e compromissado, gostaria de informar que o senhor Neudi Mosconi que as perguntas serão feitas uma a uma pelos vereadores membros dessa comissão, no tempo máximo de 2 minutos para formular a pergunta, e que Vossa Senhoria terá o tempo de até 5 minutos para responder a questão de forma mais objetiva possível. Eu adianto aqui aos colegas de comissão que às 9h30 eu já havia avisado que eu tenho um compromisso inadiável, preciso me retirar, e aí então vou passar os trabalhos aqui para a condução do vice-presidente. Fiz aqui algumas anotações, como já mencionei ao mesmo. Eu vou iniciar com algumas perguntas e depois eu peço gentilmente que o vereador Savelo, na qualidade de vice-presidente, assuma os trabalhos e dê sequência aqui no questionário, que eu acho de suma importância, ou passe para que a relatora possa fazer, enfim, para que a gente possa dar continuidade. Bom, inicialmente, nós, como fui eu o autor da convocação, vamos iniciar com as minhas perguntas, passando posteriormente então a vereadora Janice, vereador Ademar, vereador Ayrton e o vereador Renato nessa sequência. Aqui o roteiro depois está, vice-presidente. Bom, muito bem. Secretário, quando houveram as reclamações que elas chegaram até você, por essa proximidade da equipe, que a equipe tem com os gestores, quais foram as providências que Vossa Excelência tomou para que pudesse evitar a crise no descumprimento do contrato? Então a pergunta é: como é que chegaram essas reclamações até Vossa Senhoria e quais foram as primeiras atitudes tomadas em relação anteriormente à deflagração da greve? Eu estive lá no momento, quando cheguei o senhor já estava lá. Como é que chegou isso para você, como é que você tratou e quais foram as primeiras providências que foram tomadas? Bom, na verdade, em relação à Transportec, nós tivemos uma situação de uma certa normalidade aí num primeiro momento aí, em
aliás, em 2017, aliás, 2018, no primeiro momento, quando eu entrei na secretaria, a situação se encontrava numa certa normalidade. Reclamações, claro, eram comuns, permanentes, e por diversas vezes a gente passava essas informações, os áudios que a gente recebia da comunidade, a gente repassava para os gestores da Transportec, que era o pessoal que se deslocava, que estava em Curitiba, que era o caso do Júnior, e aqui do Marcos. Então, o que a gente recebia da reclamação da população, o Ed Oroceto me mandava frequentemente também informações, o pessoal ligava na rádio, e esses áudios a gente remetia direto aí pro administrador aqui, que era o Marcos, né? Num determinado momento, no final de 2018, a situação ela se agravou. Nós estive em Curitiba, na Transportec, pedindo providências em relação à estrutura de caminhões. Logo na sequência, aí no início do ano, esses caminhões foram substituídos, tá? Foram substituídos. A empresa nos colocava que estava numa situação de dificuldade, mas era uma situação de dificuldade temporária. E aí, em virtude do histórico todo, né, da empresa, aí de 20 e poucos anos de serviço prestado à comunidade, a gente acreditava, na verdade, na boa-fé da empresa e jamais imaginava uma situação que ela veio a decorrer na fase final. Bom, no dia do ocorrido, né, quando deu toda essa situação, nós fomos comunicados da situação aí de paralisação dos trabalhos. Imediatamente, na verdade, eu me desloquei para a empresa a fim de evitar e trabalhar no sentido de evitar uma paralisação da coleta. Uma porque a gente acompanhou a paralisação que houve em 2017, eu estava aqui na Câmara de Vereadores, foi uma situação de desconforto, de reclamação, e a gente sabe o que é um serviço público de fundamental importância, uma questão de saúde pública como é a coleta dos resíduos sólidos urbanos, e lá estive tentando mediar esse conflito que parecia ser algo fácil de resolver, né? E todas as tratativas aí, num primeiro momento, foram com o pessoal da unidade local aqui, entre os colaboradores e o Marcos, e aí depois o processo foi evoluindo para uma situação mais crônica, etc., que é um caso aí que não precisa relatar, que todo mundo acompanhou, sabe, está tudo isso registrado. Só ainda nessa pergunta, a minha pergunta talvez não tenha sido muito claro, mas o senhor relatou que recebia algumas reclamações do radialista Ed Rosseto, que presta um serviço de utilidade pública muitas vezes, enfim, que repassava para o diretor, algo que até nós aqui na qualidade de vereadores também costumamos agir dessa maneira, né, que é trazer as demandas da população e pedir solução em relação a isso. Mas a pergunta, na verdade, que eu me referi, talvez não tenha formulado muito bem, como é que chegaram até o senhor as reclamações dos trabalhadores, né? Não necessariamente, não dos usuários, mas dos trabalhadores, né? Que foi o que motivou, na verdade, o que deflagrou ali a greve, foram algumas reclamações deles. Como é que essas reclamações chegaram até o senhor? Olha, as reclamações dos colaboradores da empresa, até o dia da paralisação, nunca recebi, nem a secretaria recebeu qualquer tipo de informação dos colaboradores que a situação estava na situação que eles relataram, tá? Nós nunca recebemos por parte deles algo nem escrito, nem oficial, nem extraoficial. Por parte dos colaboradores nós não recebemos essa informação, tá? Então, havia muito diz que nós recebemos alguma coisa via WhatsApp de informações da situação que se encontrava, mas por parte dos colaboradores da empresa, nós nunca recebemos nada, nem oficial, nem extraoficial. Digo isso pessoalmente e mesmo enquanto secretaria, tá? A única situação que a gente recebeu foi no dia da paralisação, né, que a equipe não tinha saído, o turno da manhã ele trabalhou e o grupo da noite, que começaria os trabalhos às 6 horas, não saíram. Quando eles não saíram, recebi o comunicado, não me recordo de que forma foi, eu sei que nós estávamos indo, se não me engano, era uma sexta-feira, né? Era uma sexta-feira, e aí nós estávamos indo até para uma reunião de trabalho com alguns membros da secretaria,
E aí recebi o comunicado, cancelei, na verdade adiei, né, achando que o problema era fácil de resolver, chegando lá em torno de 6:30 da tarde, tá? E aí a situação, aquele dia saí de lá quase 11 horas da noite tentando contornar, porque era a véspera de um grande feriado, né, que culminou na verdade o retorno da estrutura do município, só retornaria na quarta-feira. Então nós tínhamos sexta à noite, sábado, domingo, segunda, terça e quarta. Então era um período assim que se houvesse de fato essa paralisação até o município poder se articular e retomar, nós já teríamos um problema muito crônico instalado, que é o que foi de fato aconteceu. Muito bem. Até nós tivemos aqui um outro depoente que também citou que não havia nenhuma formalização, e eu questionei-o naquela época, porque nós entendemos, e até o próprio direito do trabalho subentende que na condição dessas pessoas, a própria condição estrutural de conhecimento de legislação, enfim, de formalização de uma possível reclamação é algo que a gente não pode nem contar, né? Dificilmente seria, talvez o diretor da empresa com conhecimento técnico maior. Então essa pergunta foi justamente para isso, para saber se eles tinham pelo menos verbalizado isso, porque a informação que foi dada aqui, inclusive por um dos trabalhadores, é que consequentemente, frequentemente eles informavam o diretor da empresa. Então havia no pátio lá, o pessoal da secretaria costumava fazer visitas ao pátio, porque o que penso eu, que se eles faziam essas reclamações para o diretor tentava, como a gente diz no português chulo, matar no ninho, que era tentar resolver a situação e não chegava até o conhecimento da secretaria. Não seria a secretaria tinha essa proximidade, fazia algumas visitas frequentes ao pátio, de repente para ter esse contato direto com os trabalhadores? Historicamente, se a gente olhar o contrato que a Sanepar, que a Transportec tinha com o município durante tantos anos, então havia uma situação de um certo conforto, de uma garantia de prestação de serviço. Historicamente nunca houve problemas dessa gravidade. Então a fiscalização ela não era tão frequente, né? Ela não havia. Nesse período, claro, de agosto, quando aí depois e era uma situação que também a gente desconhecia, em que a empresa trocou de dono, né, em agosto de 2018, e que aí começou a se estabelecer o grau de dificuldade na empresa. Até aí, nesse período, mais ou menos, os caminhões eram de uma situação dentro do que preconizava o contrato, e aí, claro, depois de constatado por que esses caminhões, a empresa entrou com dificuldade financeira junto aos seus credores, né? E houveram as ações do Banco Volkswagen, dos credores em relação à alienação, busca e apreensão, e a empresa começou a esconder a sua estrutura, né? Pelo menos é o que se caracterizou como justificativa para o caos. E aí houveram substituições de caminhões aqui, que eram caminhões em bom estado ou em estado de uso tranquilo, e que foram substituídos por caminhões de estrutura questionável, né? E até o estado de conservação. Bom, aí nós começamos, quando começaram a haver essas informações, e informações que nunca foram trazidas por colaboradores. Eu acho que eu estive nesse período 1 ou 2 vezes na empresa, né? De agosto até o final do ano, início do ano aí, nós estivemos lá. Mas em momento nenhum, colaborador nenhum esteve conversando comigo, apontando essas situações de irregularidades lá na empresa, tá? Nem da situação que eles apontavam como banheiros inadequados, estrutura, mau estado dos caminhões. Isso nós nunca recebemos sequer de qualquer um deles. Então era uma situação interna da empresa que era tratada entre colaboradores e o gerente que estava aí, da unidade, né? E a gente estava tentando sanar justamente esse problema, porque havia um contrato ainda em exercício e as adequações. E a gente sabe que dificuldade financeira todo mundo, tanto pessoa física como pessoa jurídica, pode passar. Então nós estávamos tentando contornar o mais rápido possível toda essa situação, para que a situação voltasse à normalidade, o que era nos prometido, na verdade, pela empresa, quando nós estivemos em Curitiba, na verdade, conversando com a empresa, para implementar outros tipos de serviço na cidade, né, em virtude da estrutura que a empresa tinha, ou para melhorar
a rede de atendimento na coleta, com a implementação de containerização, etc. Aí, em alguns bairros, começar a implementação desse modelo. E aí fomos surpreendidos aí que o processo foi se agravando e culminando aí no caos que se deu aí e foi implementado. Eu estive lá no dia da paralisação e constatei, quando cheguei, o senhor já estava lá, que o motivo da deflagração da greve, o que eles cobravam ali, era a questão do vale alimentação. O senhor teve conhecimento lá, nós estávamos lá. A partir do momento que Vossa Senhoria tomou conhecimento desse não pagamento, o que houve com o atraso na questão do vale alimentação, quais foram as providências que foram tomadas? Foi assinado o fiscal de contrato? Foi notificada a empresa? Foi feito? Eu me recordo que o senhor naquele momento fez uma ligação direta, estava tentando contato direto com o responsável pela empresa. O que é que foi feito para isso? Para não interrompê-lo, como faltam 2 minutos, eu já passo a presidência aqui para o vice-presidente Ayrton Savelo. Peço aqui desculpas pela minha retirada, mas é algo necessário. Então eu só digo aqui, Savelo, na pergunta número 4 tem alguma coisa referente aos caminhões que o vereador Mosconi já sinalizou, já adiantou um pouco, mas era importante que fizesse novamente a pergunta para que ficasse em cima desse tema. Eu passo aqui a palavra ao vereador Mosconi, o vereador Savelo que assume os trabalhos. Bom, presidente, no dia quando nós chegamos lá e de fato foi constatado que a paralisação ela se dava porque o vale alimentação deveria ter caído na conta dos colaboradores naquela tarde, né, naquele dia, e ele não entrou. E aí nós entramos em contato com a empresa. O Marcos aqui garantia que o depósito foi efetuado, né, tinha sido depositado e que estava em trâmite de aparecer na conta. Nós ligamos para a empresa em Curitiba pedindo a comprovação dessa informação, que de fato o vale alimentação tinha sido depositado e que em virtude da questão da compensação bancária ele não tinha entrado ainda. Então essa confirmação ela chegou tarde da noite, isso acabou ocasionando um desgaste na verdade com todo mundo, porque se de repente essa informação tivesse sido repassada pela empresa com antecedência ou no momento, nós teríamos evitado um problema naquele momento, mas isso não ocorreu. Então nós ligamos, né, para o Júnior em Curitiba, que era o que fazia mais ou menos o cuidado do contrato aqui com o município de Toledo junto com o Marcos. Eu até então nós ligamos somente para ele para ver quais eram as providências e ele nos passava que esse depósito, na verdade esse pagamento do vale alimentação era feito por uma outra, né, por uma outra pessoa que já não se encontrava mais na empresa, que esses documentos estavam todos com eles. Então ficamos no vácuo aí, aguardando uma manifestação, uma decisão até por volta de quase 11 horas da noite, e foi um período assim bastante de tentativas de negociação, de retorno, com busca de soluções, na verdade para que o serviço fosse restabelecido, porque até então eu também no sábado tinha programado um descanso, né, para aproveitar aquele feriado. E descanso esse que não ocorreu, e o que houve foi um monte de trabalho, na verdade para a gente resolver problemas emergenciais que aconteceram em virtude da paralisação e do não retorno ao trabalho pelos colaboradores. Pois bem, dando sequência então aos questionamentos, eu passo então para a vereadora Janice Salvador. Bom dia, secretário. Bom dia às pessoas que acompanham esta oitiva, este momento da CPI. Dando sequência, então, aos questionamentos, em razão de que são basicamente os mesmos, nós temos as mesmas preocupações e já estamos nos encaminhando, na verdade, para a conclusão do processo e elaboração de relatório. Então, vamos concluir essa rodada de perguntas aqui. A questão embora o secretário já tenha, de fato, indicado alguns aspectos, nós gostaríamos de retomar a pergunta para que tivéssemos clareza acerca disso. Quando e por que a situação saiu do controle?
se o secretário tinha algum conhecimento acerca da situação que envolvia os caminhões, da falta de manutenção dos caminhões, das questões que preocupavam os colaboradores em relação aos caminhões. Vereadora Janice, como disse anteriormente, nós percebemos e acompanhamos aí um pouco a questão das trocas dos caminhões, e que os caminhões não eram caminhões adequados. Nós não nos omitimos, trabalhamos, eu inclusive numa viagem dessas estive em Curitiba, estive na empresa, conversando com o pessoal, para que a solução fosse resolvida o mais rápido possível, mas nós não sabíamos da gravidade da situação. A empresa em momento nenhum nos falava, nós não tínhamos conhecimento que os caminhões estavam em questão de busca e apreensão, não tínhamos conhecimento por que esses caminhões estavam sendo substituídos. O que nós tínhamos de alegações por parte da empresa é que os caminhões estavam sendo conduzidos para caminhões seminovos que estariam chegando, e a gente vai acreditando justamente pelo histórico da empresa, tá? Então aqui não houve omissão, de repente houve uma situação assim, pelo histórico vivido de prestação de serviço da empresa, a gente acreditava na boa fé, na verdade, e continuamos acreditando que a empresa estava sendo verdadeira em suas falas e nas suas intenções, tá? Porque nunca tinha ocorrido fato de tamanha relevância de situações aqui, de você ver uma empresa aí com busca e apreensão, escondendo caminhão, adulterando placas, na verdade, para não ser, para não ter seus bens recolhidos, né, para fugir da situação aí de fiscalização por oficiais de justiça, etc. Então essa situação ela não era conhecida por nós, nem pela secretaria, nem pelo fiscal, por ninguém do município, tá? Então, foi uma situação que nos pegou de surpresa todo mundo, porque a gente acreditava na boa fé da empresa. Então as tratativas houveram, e aí a situação, quando viu, ela estava já fora de controle, numa situação assim irreversível. Claro que em virtude de um processo desses, muitas vezes para a sociedade, para os veículos de comunicação, para o cidadão, é difícil você compreender muitas vezes ela é tida como a sociedade vê uma inércia, na verdade, da gestão em relação à gravidade. Só que um serviço público dessa natureza tão essencial, todos os vereadores aqui acompanharam como foi difícil contornar toda essa situação. 2 dias da cidade sem coleta já viram uma desgraça, né? Viram um caos. Agora imaginemos 10, 15 dias. Todos nós sabíamos que qualquer contrato emergencial nos levaria aí um período que não seria inferior a 15 dias. Vamos ficar 15 dias sem coleta. O município sem estrutura, sem situação. Foi algo assim que historicamente no município nunca tinha acontecido. O que fazer? Então a gente foi administrando o problema, tentando administrar para encontrar uma solução, na verdade, que fosse a de menor impacto à sociedade possível, tá? E que se garantisse esse serviço tão essencial à comunidade. Vamos conduzindo até o momento que não tinha mais o que conduzir, né? E aí buscou-se as medidas judiciais cabíveis para de fato resolver e sanar o problema, porque a cada dia o problema ele se demonstrava mais crônico ainda, né? Então essa situação ela não era conhecida, como disse anteriormente, ela não era conhecida por nós e nem por ninguém, da situação de busca e apreensão dos caminhões, das adulterações das placas e do processo, e que resultou em todo esse processo. E aí houve negociações, na verdade as negociações elas pararam de acontecer, essas negociações com a empresa, com os donos da empresa, houve uma interrupção ali de diálogo, e a negociação ela passou na esfera judicial, né? Tentando convencer o judiciário a manter e continuar deixando esses caminhões a serviço da comunidade sobre uma gestão aí feita pelo município, o que se acarretou novamente num novo problema, que o município não poderia ficar sob a responsabilidade dessa estrutura toda, e tinha que alguém assumir o abacaxi, né? Assumir essa responsabilidade. Então, naquele momento, em virtude da necessidade e na responsabilidade que a gente tem enquanto gestor público, claro que não deveria ser algo, agora naquele momento, se eu não o tivesse feito, assumindo essa responsabilidade pessoal
de fazer com que aquela situação ocorresse, nós teríamos vivido um caos de saúde pública aí sem precedente na história de Toledo. O secretário, então, nos disse que a situação, a gravidade da situação que envolvia os caminhões era desconhecida, mas mencionou que vinham num processo de troca de caminhões, né? E o que justificava essa troca de caminhões, e o secretário recorda quantos caminhões foram trocados no período anterior ao agravamento dessa situação? Olha, antes da crise acontecer, em virtude justamente desse diálogo com a empresa que a gente vinha tentar, nós recebemos aqui, se não me engano, 3 ou 4 caminhões, que eram caminhões caminhões automáticos, anos 2015, que estavam dentro da previsão do contrato. Então, aquela estrutura precária, em situações aí que teve vários meses, segundo relatos e história que depois foram contados aí e observados, de fato tinham caminhões em estado de conservação ou em anos de uso não recomendados no contrato, mas foi um período muito curto e temporário aí. E esses caminhões, eles foram substituídos então por caminhões automáticos, né? E caminhões com pouca quilometragem de uso. Eu praticamente durante a crise toda aí dirigi praticamente todos eles, né? Entrei, subi e trabalhamos aí durante dias, teve dias de trabalhar 24 horas ininterruptas, tá? Madrugada, tentando manter o processo de atendimento à comunidade. Então todos esses caminhões eu dirigi praticamente todos eles, né? E esses caminhões que tinham automáticos da empresa eram caminhões bons, em estado de conservação. Alguns, né, deles assim tinham problema em um pneu, 2 pneus, etc. E depois nós fomos substituindo, sanando, etc., corrigindo esses detalhes para manter o serviço à comunidade. Mas como disse, são fatos assim que antes desse processo acontecer, esses caminhões, há mais de 30 dias, alguns deles já tinham sido trocados e estavam trabalhando aqui no município. E aí, claro, depois no dia constatando que algum desses caminhões, que eram caminhões em bom estado de conservação, também tinham alguns problemas, de uma lâmpada queimada, etc. E aí fomos constatar de fato que o problema assim, que estragava uma coisinha, a empresa não arrumava porque não tinha mais crédito nenhum no comércio de Toledo. Então as empresas aí de manutenção para receber, né, para receber recursos das oficinas, posto com uma montanha muito grande aí, sem receber o pagamento aí da compra do diesel efetuado. E essa era uma realidade que a gente não conhecia, tá? Vamos conhecendo nos dias de problemas aí, alguns dias na verdade que antecederam um pouco aí, mas que estava sendo contornado tudo, né? Que o Marcos nos passava aí que nos últimos dias a situação estava ficando bem difícil, né? E aí foi culminando aí depois com a paralisação, inclusive. Talvez a última parte da fala do secretário responda a pergunta que será feita agora, mas enfim. Quando a situação começou a sair do controle, houve esse contato com os gestores da empresa em Curitiba, quais eram as justificativas que eles davam? Olha, a conversa era que era uma situação temporária, o que nos passaram nos últimos dias aí, que antecedia todo o processo, é que a empresa tinha tido o bloqueio financeiro num contrato lá do Rio Grande do Sul. Se não me engano, na época falavam-se aí num contrato em torno de 3 a 4 milhões de retidos do contrato lá do Rio Grande do Sul, e que eles estavam tratando aí da liberação desse recurso para corrigir, pagar os credores e a situação caminhar numa normalidade. Essa era a resposta que a gente tinha. Então, como eu disse anteriormente aqui, por algumas vezes, em virtude de uma empresa estar no município há mais de 20 anos, a gente acreditava na boa-fé da empresa. Jamais imaginava-se de uma situação dessa natureza. Até porque dentro da secretaria, em virtude do ritmo de trabalho que nós adotamos, nós não tínhamos um contrato só para cuidar. Nós tínhamos muitas inovações sendo implementadas dentro da secretaria, com programas novos, com ações inovadoras aí, que são públicas hoje, que estão sendo implementadas, a questão dos ecopontos, coleta seletiva, convênios com o Estado, compra de caminhões, implementação das estações de sustentabilidade, a edificação dos ecopontos, convênio
com a Itaipu, convênios com o Estado, implementação das unidades de bioenergia, o que nos tomava muito tempo, e a nossa equipe da Secretaria, com todas as gamas de ações que nós implementamos, nós não ampliamos a equipe. Era a mesma equipe de 2015, 2014, era o mesmo número de servidores, que dobrou o tamanho de atividades, na verdade, e aí, de repente, esse detalhamento, ele não é que não passou despercebido, é que a equipe também não tinha tempo para cuidar detalhadamente ou pensar, na verdade, de um processo dessa natureza que a empresa estava passando, e a omissão dessas informações, claro, de repente tivesse havido um acompanhamento mais detalhado. Agora, em sã consciência, acho que todo gestor que estaria na nossa condição ou na condição do fiscal teria caminhado e feito a mesma coisa que a gente fez. Outra questão que tem aparecido de maneira recorrente ao longo das oitivas nessa CPI é o que envolve a balança. Nos foi colocado aqui em outras oportunidades por outras pessoas que ela esteve estragada durante um tempo considerável. Por que ela ficou tanto tempo estragada, e quais as consequências disso para o acompanhamento da quantidade da coleta de município? Bom, vereadora Janice, vereadores, comunidade, a balança do aterro é uma balança de muito tempo, uma balança que tinha lá muito pequena, situação precaríssima, tá? Mesmo na administração passada, aquilo funcionou muito pouco, talvez quase nada. Todo o contrato ele era pago por estimativa, né? Ele era pago por estimativa. O município, até então, quando eu assumi a secretaria no ano de 2018, isso é um contrato que a gente observou pelo volume financeiro. Então, o contrato, o município ele pagava por uma estimativa de 2.500 toneladas. Quando nós entramos, eu pedi um orçamento de algumas empresas logo na sequência. O pessoal esteve aqui, uma é a dificuldade de empresas virem aqui para fazer orçamento, né, do setor público, porque na iniciativa privada eu peço um orçamento, a empresa vem aqui, faz o orçamento e eu mando executar o serviço. Então a empresa não perde tempo e não gasta dinheiro para vir aqui fazer algo que talvez, né, não execute. Então no serviço público é assim, a dificuldade de trazer alguém para cá para orçar o que tem que fazer para recuperar aquela balança. Bom, quando nós conseguimos alguém que viesse aqui, constatamos que aquela balança era inviável a sua manutenção, né? Porque não havia garantia que o serviço de fato fosse executado e a gente tivesse uma garantia de funcionamento por um longo período de prazo aí que nós necessitaríamos. Bom, o que eu fiz naquele momento, quais foram as decisões tomadas na secretaria? Conversamos, nós tínhamos recurso ainda sobrando do recurso da FD, né, dentro. Encaminhamos um pedido para a FD para fazer aquisições de balança no aterro, e acabamos comprando duas, na verdade não uma só, justamente para haver essa possibilidade. Estragou uma, tem outra. E também dentro da previsão que a gente tinha da questão do consórcio, já fazendo uma adequação. Então, desde o ano passado, a gente tinha uma visão de planejamento de estruturar aquele aterro para algo muito maior, ou pelo menos para muitos outros serviços, que era o aterro de construção civil e outras áreas, e aí já preparamos a concepção daquela estrutura de pesagem para algo que de fato resolvesse o problema momentâneo, mas também que resolvesse ou nos preparássemos para as soluções e para as necessidades futuras. Então aquela balança, ela inviável manutenção. Nós fizemos então um processo de encaminhamento de uma balança nova, que foi instalada, que está lá funcionando, que foi a primeira do lado esquerdo, com a estrutura lá de escritório, e fiz um processo de verificação, conversando com a empresa da Herbioeste, lá da Fertiflora, com o Daniel, para que ele nos liberasse a estrutura da sua empresa, para que a gente fizesse uma verificação de fato de pesagem daquele material, tá? Então durante 30 dias, eu só não me recordo que mês foi isso, durante 30 dias permanentemente, dia e noite, nós pesamos todo o lixo
é levado pela Transportec ao aterro, para termos uma verificação, ver se aquilo que nós estávamos pagando era mais ou era menos. Toda a despesa de operação de pesagem da balança foi arcada, negociei com a Transportec pagou o serviço do balanceiro, tá? Então tinha lá um valor, que eu não me recordo mais também qual era o valor, só eu sei que o serviço de mão de obra lá da pesagem feita foi arcada pela própria empresa. Constatamos então que o que o município recebia, aliás pagava, era menor do que o valor que estava, menor do que a quantidade que estava recebendo. Ou seja, o município pagava um valor de estimativo de 2.500 toneladas por mês, tá? E recebia em torno aí de 2.600, tem meses até de 2.700 toneladas, que é o que se prevê hoje e aquilo que a gente pode acompanhar nos relatórios de pesagem após a implementação dessa nova balança. Então, eu posso responder pelo período em que a gente esteve de março para cá. Todo mundo sabe da morosidade que é hoje a gente fazer as coisas dentro do poder público. Uma foi a demora de conseguir orçamento, resumidamente. Segundo, é trazer a empresa para cá e ela nos repassar o orçamento. A outra é a tomada de decisão que aquilo era inviável consertar. E aí depois viabilizar recursos e encaminhar um novo processo licitatório. Essas são situações que demandam muito tempo entre um trâmite de um processo e o outro. Mas está aí, instalamos uma, depois na sequência a segunda, e hoje estamos lá com uma infraestrutura. Agora posso afirmar com toda a garantia, né, e convicção aqui, que o município, pelo fato de a balança estar estragada, o município nunca teve prejuízo nenhum. Aliás, esse período todo o município teve um lucro razoável, né, em termos financeiros, que se eu tivesse havido pesagem, né, de todo o material, o município teria gasto muito mais dinheiro em todos esses anos de balança estragada. Em relação, secretário, à questão das placas, a troca das placas aí, a adulteração de placas, a existência de placas lá na Transportec, na unidade, em que momento o senhor teve conhecimento dessa situação? No dia que estivemos lá junto com alguns vereadores, inclusive, aí houveram colaboradores da empresa que nos passaram essa informação. Naquele momento tinha vereadores lá fazendo esse contato, essa verificação com alguns órgãos da polícia, e eu também mantive o contato com o secretário de segurança, o Crespon, que depois nós fomos colocados em linha com os técnicos, e aí nós também verificamos a situação lá de troca, que as placas e o número do chassis, elas não eram as corretas, né? Então teve, se não me engano, de 2 caminhões naquele dia, em que isso explodiu, né, ou foi tornado público, em que nós constatamos. Bom, a partir daí, naquele momento, inclusive, como o vereador Ademar estava presente, e ele já estava em contato com o pessoal da Polícia Militar, pedi para ele, inclusive, ligar para o promotor, porque era uma situação grave que, de fato, demandava da intervenção da Polícia Civil, do Ministério Público, e que precisava de fato ser verificado, porque a situação já se conotava gravíssima naquele momento, e era uma situação que ninguém conhecia, né? Então, quando nós tomamos ciência, inclusive falei com o vereador Ademar, né, para que ele agilizasse, né, esse posicionamento em relação ao Ministério Público. A Guarda Municipal nossa, ela não tinha o poder de chegar lá, adentrar e verificar uma situação da Polícia Militar, e esse contato foi feito com a Polícia Militar também e com a Polícia Civil, para que lá estivesse. Quando lá estiveram, acompanhei todo o processo, permaneci no local, acompanhando a verificação lá da Polícia Civil. O pessoal de fato constatou que as placas estavam adulteradas, e aí houve um processo de recolhimento, né, de apreensão, na verdade, de toda a estrutura dos caminhões, e aí imediatamente nós começamos a tratar isso com o judiciário.
né, pedindo que aqueles caminhões então retidos por essa situação de um crime cometido, de um possível crime cometido, de uma situação duvidosa que ninguém entendia o que estava acontecendo, a gente começou então no outro dia manter esse contato com o delegado para que essa estrutura fosse liberada ao poder público, ela não ficasse retida e se continuasse prestando serviço para a comunidade sob a responsabilidade do município, né? E aí os detalhes todo mundo acompanhou, o poder público não podia, e aí a responsabilidade acabou caindo, né, sobre alguma pessoa física. Eu coloquei à disposição, protocolamos esse pedido depois, como o delegado entendia que essa necessidade também demandou de um processo no Ministério Público. Então fizemos formalmente esse pedido ao judiciário para que os caminhões fossem liberados, o que foi acatado e decidido aí pelo judiciário, liberando essa estrutura. Enquanto toda essa situação de caos e de negociação com o judiciário do que fazer, todo mundo acompanhou que emergencialmente nós utilizamos a estrutura do município, convocamos os cargos em comissão, trabalhamos com a cooperativa e a associação de catadores de materiais recicláveis para manter esse serviço à comunidade. Também, através desses mesmos canais, toda a comunidade acompanhou a tentativa de retirada dos caminhões por parte da empresa aqui de Toledo, ou a fuga da empresa, poderíamos dizer assim. Como é que o secretário interpreta essa artimanha aqui da empresa? Poderia ter sido para que não fosse prejudicada em relação ao serviço com outras prefeituras, enfim. E também como o secretário ficou sabendo dessa articulação da empresa, uma vez que isso deu-se à noite, né, num comportamento, na verdade, bastante suspeito, digamos assim. Bom, durante o período, eu acho que um dos erros que a gente cometeu foi ter deixado a estrutura dos caminhões, quando eu me tornei fiel depositário dessa estrutura até o julgamento do processo, ter deixado os caminhões no pátio da empresa, né? Isso jamais, também claro, aqui parte-se do princípio da boa-fé. Uma empresa de 22 anos de prestação de serviço à comunidade, jamais a gente imaginava uma atitude de bandidagem, desculpe o termo aqui, nesse sentido assim, de colocar uma situação como ali ocorreu. Claro que todos esses dias de conflito que teve, de negociação, de paralisação, etc., nós criamos um certo vínculo de presença ali com a parte dos colaboradores da empresa. E aí, de forma positiva, no dia do ocorrido, nós recebemos a informação de um colaborador da empresa que ligou, na verdade, e acabou comunicando que havia indícios e que a empresa estava se preparando para levantar acampamento da cidade, levando os caminhões que estavam sobre a minha responsabilidade como fiel depositário. Eram caminhões apreendidos, né, por 2 processos judiciais, um de busca e apreensão pelo Banco Volkswagen, que eram 3 caminhões, e outro que era por decisão de o processo aí do crime, né, cometido aí por decisão da esfera criminal do Poder Judiciário aqui do município de Toledo. Quando eu recebi a informação, isso era por volta das 10, quase 10 horas da noite, estava chegando em casa do trabalho, peguei meu carro e me desloquei para a empresa, tá? Fiz campana. Era uma informação que eu não tinha como envolver a Guarda Municipal. A única coisa que eu pedi para a Guarda Municipal, para que ela me desse cobertura no processo. Então a Guarda Municipal, das 10 e pouco da noite, ela manteve uma unidade muito próxima ao local, 2 viaturas na verdade, mas houve a troca de turno à meia-noite, né? Então até o deslocamento, essa troca de turno e o deslocamento de uma nova unidade, foi o período que de fato a empresa, eu chegando lá por volta das 10 e pouco da noite, a gente verificou de fato a presença de pessoas estranhas, o funcionamento de caminhões, e que se caracterizava assim uma situação
não de normalidade, mas uma situação atípica, que havia indícios de fato da empresa estar preparando carros que não eram carros de funcionários, que eram carros que no momento a gente não sabia de quem era, mas eram carros de bom estado, né? E dava para ver que eram de pessoas executivas da empresa, e só não dava para ver os elementos lá. Então, quando a gente constatou essa situação, nós comunicamos e pedimos que de fato a guarda monitorasse isso. E aí por volta da meia-noite, quase 1h da manhã, meia-noite e meia, acho que foi, não me recordo bem certo horário, aí eu estava dentro do meu carro, muito próximo ali, a uma distância de uns 150 metros da unidade, porque só tinha um caminho para sair, que era 13 de abril, por estrada tinha uma estrada de acesso secundário, mas a gente sabia que eles sairiam por ali. E aí quando a gente percebeu que de repente a caravana saiu, um carro na frente, o comboio todo de caminhões saíram, né? E o que eu fiz naquele momento foi, tentei ligar para a guarda, e era troca de turno, e começou o grau de dificuldade, porque quem estava lá não sabia do que estava acontecendo, né? E aí se criou um grau de dificuldade nessa parte inicial, e eu acabei adentrando dentro do comboio, né? Coloquei meu carro no meio do comboio, e aí nós fizemos uma interceptação, na verdade, assim, com risco, é verdade, só que o que estava lá em jogo eram mais de 2 milhões de reais, que eu assumiria a responsabilidade. Aí ligava para a Polícia Militar, ligava para a Guarda Municipal, e todo mundo, até se encontrar e ver o que de fato estava acontecendo, né? Ou acreditar no que estava acontecendo, que era algo de cinema, foi um pouco demorado. E aí nesse processo acabei paralisando 2 caminhões, entrando na frente de um dos caminhões, aqui próximo ao Mercado Almaia, onde o motorista parou. Na verdade a gente estava cuidando, né, no retrovisor, se houvesse de fato essa paralisação do caminhão. Parei, abri a porta, retirei a chave de um, retirei a chave de outro, e aí os demais, quando perceberam a movimentação, acabaram tomando outros rumos, né? O comboio se desfez, e aí nós começamos, aí chegou a Guarda Municipal, chegou a Polícia Militar, e aí começamos um processo aí de perseguição na cidade, de identificação de onde estava, e que todo mundo sabe que aí um caminhão foi pego já na saída praticamente lá do posto do Corujão, e 2 caminhões que estavam sendo conduzidos por funcionários, por motoristas da empresa aqui. Aí o motorista acabou por, né, em virtude do que viram, acabaram duas unidades acabaram voltando para a base imediatamente, né, vendo que a situação não era o que estava se configurando aí para eles, acabaram retornando para a base e não cumprindo a determinação da empresa. Em relação à contratação dos novos coletores naquele período, qual foi efetivamente a sua participação nesse processo de identificação de novos coletores a serem contratados? E gostaria que o senhor também falasse um pouquinho sobre aquele chamamento feito para que os candidatos se apresentassem no pátio da indústria. Bom, todo mundo acompanhou. Eu acho que a equipe da secretaria e alguns voluntários aí dos cargos comissionados, o quanto nós trabalhamos nesses dias de interrupção de serviço, e de fato aí começou, acredito eu, que a paralisação ela tomou cunhos de exploração política, impedindo um serviço da comunidade. Nós tivemos aí uma paralisação, na verdade, que dentro do aspecto legal ela não teve legalidade, foi uma paralisação não comunicada, onde a estrutura mínima, por ser um serviço essencial, não foi cumprida. Me parece que houve a exploração, pelo menos de alguns agentes políticos e sindicais que estavam lá, era em virtude do conhecimento que tinham. Poderiam ter dado respaldo legal, na verdade, para se fazer uma paralisação que era justa, né? Concordo plenamente que a paralisação por parte dos colaboradores naquele momento, em virtude de todo o caos que estava se vivendo, foi justíssima. Agora, a sociedade ela não pode pagar o ônus de tudo isso, então teria que ter se mantido uma estrutura mínima de atendimento, que é o que preconiza a lei, de torno de 30%. Bom, isso não houve. Então nós tentamos, de fato, em cima do ajuste
né, que teve do próprio judiciário, a pressão, na verdade, da empresa, né, naquele primeiro momento, quando houve tudo isso, que a empresa retornasse imediatamente. Isso foi uma notificação expedida conjuntamente por mim, pelo secretário municipal de administração e pelo prefeito, que a empresa ela retornasse imediatamente ao trabalho, porque não havia motivos, né? O município não tinha sequer um dia de atraso, o município tinha todos os pagamentos efetuados, não tinha um pagamento para ser efetuado, não tinha nada, não havia uma pendência do município em relação à empresa. Então nós comunicamos, em virtude da necessidade e da necessidade do serviço, notificamos a empresa para que ela retornasse imediatamente ao serviço, sob pena de rescisão unilateral e imediata. A empresa tomou uma decisão, é uma decisão interna da empresa, fazendo a convocação dos colaboradores da empresa para retornarem ao trabalho, e que não retornassem iam ser demitidos. Então é uma situação interna da empresa. Claro que naquele momento, quem acompanhou toda a situação, e como disse isso na sindicância que foi feita na prefeitura, no ofício que encaminhei ao Ministério Público, é fácil ver uma situação para quem está fora. Quem está no comando estava sem dormir, sem descansar já há vários dias, dirigindo o caminhão e ajuntando lixo na cidade para evitar o caos, sabe de quão difícil é e de como difícil foi esses dias para toda a equipe da Secretaria e do município, que estavam colaborando nesse trabalho todo. Então, a empresa, ela acabou nos pedindo, quando ela tomou aquela decisão naquele dia de demitir 24, ela nos pediu apoio, né? Pediu apoio, e não pediu só para mim, pediu para vários, para que houvesse e até os donos das empresas, do pessoal, não era ninguém daqui, que houvesse colaboração no sentido de a gente chamar a maior quantidade de pessoas possíveis para que esse serviço fosse retornado na totalidade com todas as equipes. Então 24 pessoas era praticamente 50% das equipes que estavam lá. A estrutura estava liberada para trabalhar, mas não tinha gente para pôr em cima dos caminhões, e a cidade já com problemas graves, já de 4, 5 dias de lixo amontoado. Então, na verdade, como disse nos relatórios aí que constam públicos no Ministério Público e nas informações aí trazidas dentro da sindicância municipal, eu falei, se eu tivesse a intenção de explorar isso politicamente, eu teria contratado os 24 pessoas. Eu não contratei nenhum, né? Simplesmente os donos da empresa que estavam acompanhando o serviço, de modo especial aqui o Marcos, ele acompanhava diariamente esse trabalho que era feito pela nossa equipe e pelos colaboradores da coleta de lixo, né, da nossa cidade, da coleta seletiva, né, da cooperativa e da associação, e que faziam um trabalho tão bom quanto os que estavam lá na Transportec. Então tinha pessoas que tinham uma desenvoltura, etc. E aí, claro, teve uma conversa interna, viu? Quem trabalhou, que nem a gente trabalhou durante vários dias, sem descansar, noite sem dormir, a gente tinha um grupo de trabalho no WhatsApp, que era de pessoas que coordenavam. Então, a gente fala, e o que foi tornado público, foi uma fala desconectada de tudo que a gente estava tratando internamente. E isso foi repassado de forma maldosa, e também de forma maldosa foi levado isso ao conhecimento do Ministério Público, simplesmente aquela parte, né? E que naquele momento não era intenção nenhuma. O único objetivo naquele momento meu era que o serviço voltasse a ser prestado e que a gente pudesse ir descansar um pouco, né? Porque faziam vários dias que o troço estava difícil, como disse aí, teve noites de varar 24 horas por dia sem descanso nenhum, né? Parava, comia marmita dentro do caminhão, tá? E depois retornava ao trabalho. Mudava a equipe que estava lá de coletores, mas não mudava o motorista, porque o nosso problema era motorista, tá? Eram poucas pessoas habilitadas, com carteira de habilitação, em condições de fazer o serviço, e que se prontificaram de fato para esse trabalho. Então, eu não vejo nada de errado no que foi feito, porque não houve um desejo, e nem em momento nenhum me passou pela cabeça ganhar politicamente nesse sentido.
mas a única coisa que nós queríamos enquanto gestor e responsável da pasta é que era o serviço retornasse na sua integralidade à comunidade e a gente prestasse serviço à comunidade. Então isso está tudo detalhado de forma muito clara na sindicância que foi feito. Nós queríamos um serviço prestado à comunidade. O local da reunião aquele dia que foi marcado, por exemplo, que era para ser feito um encontro para ver quem queria e quem quisesse trabalhar de forma permanente para a Transportec, foi marcado a Indur. Por quê? Foi marcado a Indur porque lá era o lugar nosso de encontro de manhã, de parada de almoço, de encontro e de parada da estrutura final do dia. Então lá, por exemplo, a estrutura que nós estávamos usando naquele momento não era da empresa, né? Momento que se deu esse fato. Era uma estrutura da prefeitura. Estrutura qual? Estrutura da coleta seletiva, que nós tínhamos conseguido viabilizar os 4 caminhões a fundo perdido, 2 da Itaipu, 2 do governo do estado, que estavam ali, os caminhões que tinham sido ajustados. Então era a estrutura da coleta seletiva do município de Toledo, que nós tínhamos feito um trabalho de ampliação. Graças àquela presença e àquela equipe, nós não tivemos local no município de Toledo. Então era uma estrutura nova, tinham caminhões novos que foram usados pela primeira vez para recolher lixo orgânico, né? Porque nós não tínhamos equipes completas também para a coleta do material reciclável. Então eram caminhões recém-chegados, 2 deles. E nós colocamos toda essa estrutura à disposição. Então lá era o nosso ponto de encontro de todos os voluntários e do pessoal da cooperativa e da associação. Não estive na Indur, não estive. Quem lá esteve conversando e não houve reunião, foi uma conversa informal, foi o Marcos, né, com 2, 3 pessoas que se prontificaram apenas. E aí esse pessoal foi convidado a ir na empresa, quem tivesse interesse, foi convidado a ir na empresa no outro dia para levar a documentação e para iniciar os trabalhos. Não acompanhei ninguém na empresa, não liguei individualmente para colaborador nenhum, não solicitei no grupo de WhatsApp naquele momento as pessoas que quisessem. Claro que para a gente informar quando a gente repassa salário, aí a forma como se explorou isso nos veículos, nas mídias, né, e nos veículos de comunicação, foi como se eu estivesse intermediando. Claro que para eu repassar e para solicitar para alguém, você quer auxiliar nisso? A pessoa, a primeira coisa vai perguntar quanto paga, como que é. Então essas informações nós buscamos de fato conhecer para repassar isso para quem tivesse interesse, né, em ir trabalhar na empresa. Então não foi um processo, foi algo fora de contexto, na verdade em virtude da situação de emergência, de caos, e todo mundo pode observar, vocês podem inclusive chamar qualquer colaborador aí hoje da Inova, da empresa nova, de outras terceirizadas que nós temos, o dia que eu indiquei uma pessoa para trabalhar em qualquer uma dessas empresas. Muitos me pediram, de fato muitas pessoas acabam ligando para a gente, Moscone, tem como você conversar com o empresário tal para eu ir trabalhar? Ou gostaria, estou desempregado, estou passando fome, necessidade. Tem coisas que cortam o coração da gente e a gente fala, meu amigo, eu não posso ajudar, não posso ligar, não posso fazer nada porque isso não é prerrogativa da empresa. Vá lá, converse com a empresa, mas eu não indico, não oriento, não faço nada. Então naquele momento foi uma situação atípica. De todos os que estavam trabalhando, apenas 3 servidores foram, né, dos que estavam aí na coleta, de um total de um monte de equipe que nós tínhamos mais de 30 pessoas trabalhando, apenas 3 foram trabalhar e que continuam trabalhando até hoje, graças a Deus, estão vivendo bem, estavam no serviço, ganhando aí basicamente até menos de um salário mínimo e hoje estão lá, tá, trabalhando, se não me engano, pelo menos até há pouco tempo atrás, estavam lá, eu acho 2, 3 pessoas, também não sei em que situação está, mas continuaram e entraram, continuaram dentro da empresa prestando serviço e foi isso que aconteceu. Obrigada, secretário. Da minha parte, é isso, senhor presidente. Senhor Neudimo Moscone, nós somos sabedores que essa empresa, igual o senhor já citou, que prestou um serviço por mais de 22 anos. Eu, lá em 98, eu trabalhei como fiscal dessa empresa, e a empresa prestava um serviço de relevância. Presenciei isso, um ótimo trabalho que a empresa desenvolvia, e
todas as áreas, no corte de grama, todo o serviço de limpeza de calçada, fazia todo o trabalho completo e prestava um serviço de excelência. E somos sabedores que agora no final, segundo a informação de 2018, ela passou trocou os proprietários dessa empresa, a partir daí começou a dar problema, como procede? O que depois nós apuramos em tudo isso, na verdade, a empresa foi adquirida, era um grupo econômico, né? Lá de São Paulo, agora fugiu o nome aqui, era um grupo econômico que tocava todos os negócios e tinha várias empresas, vários serviços prestados em diversos locais do Brasil. Se não me engano, foi em meados aí no início do segundo semestre de 2018, então a Transportec acabou saindo fora desse grupo econômico, né? Então ela foi desmembrada desse grupo econômico, né, que era o grande grupo dono de várias empresas, e sendo transferido só essa Transportec para o Renato, que na verdade depois, na hora da documentação, aqui sempre foi tratado, depois nesses momentos de crise, era o Renato. Agora, quando você ia para o CNPJ da empresa, o Renato não tinha nada a ver com a empresa, legalmente lá não aparecia. Quando você ligava na empresa, quem respondia, né, pela empresa era o Renato. Então começou uma série de problemas duvidosos, questionáveis, etc. E aí a questão da documentação dos caminhões, né? Então, as reais intenções, eu acho que isso, de tudo o que aconteceu, se houve uma tentativa de burlar, de infringir, etc., ou uma tentativa aí de crime econômico, isso está sendo apurado na esfera judicial. Não nos cabe aqui estabelecer o que de fato aconteceu, porque eu também não tenho acesso ao que de fato aconteceu. Agora sei que não é uma situação de normalidade, então, de fato, a situação ela começou se tornar conflitosa de agosto, quando que, pelo menos das informações que a gente teve no processo, no decorrer do processo, é que a empresa ela deixou de fazer pagamentos, e aí começou, né, fazer o pagamento das parcelas dos caminhões, e o troço começou a buscar apreensão, rolo, apreensão, bloqueio de dinheiro, e aí o caos se instalou, vindo aí na situação. Então, de fato, se aquilo que foi falado historicamente, a Transportec ela prestava no passado serviço de poda de árvore, de corte de grama, e sempre foi um serviço a contento, na verdade, na cidade de Toledo. Então é uma pena assim que quando acontece uma situação disso, né, aí todo mundo acaba sendo muitas vezes por situações colocadas de forma estúpida, né? Todo mundo põe todo mundo no balaio, bate parelho, todo mundo é ladrão, todo mundo está recebendo dinheiro, tudo isso, tudo aquilo, né? Então é uma pena que algumas pessoas se prestem a essa desconstrução do serviço público. Todo mundo sabe hoje, é só olhar o histórico, seja esse dessa administração ou das passadas. Hoje nós temos uma gestão pública em Toledo exemplar, né? Você tem vereadores que votam, né, sem pedir um A, sem pedir um B, né? Muito diferente de outras cidades do Brasil. Você tem uma situação de serviço prestado à nossa cidade através de terceirizada, que ninguém vai lá negociar dinheiro, nada. Então nós temos uma gestão pública em Toledo, histórica, e uma conduta dos políticos de Toledo, na sua grande maioria, que ela é exemplar para o Brasil. É uma pena que dentro desse mar de desgraça que a política brasileira vive, se coloque todo mundo no balaio e todo mundo é desonesto, todo mundo isso e aquilo. E é uma pena ver que alguns veículos de comunicação se prezam, às vezes, a esse tipo de atitude de fomentar desgraça ou de relegar a sociedade um pré-julgamento onde não há nada de errado e onde não há intenção nenhuma de fazer coisa errada ou de se beneficiar individualmente. Lamento muito que tenha esse tipo de sujeito ainda convivendo na nossa sociedade e dominando algumas informações via redes sociais, os cidadãos que se prestem a esse tipo de desconstrução e levando ao descrédito da sociedade, fazendo a política do capeta,
né? Porque hoje, quanto mais nós distanciarmos as pessoas de bem da boa política, nós vamos fomentar que os tranqueira ocupem os espaços que os bons deveriam estar ocupando. Então, lamento muito isso. Eu acho que Toledo tem um espaço de grandeza muito grande pela frente. Nós somos exemplo para o Brasil. Eu estava em Brasília na semana passada e a gente vê que a organização que nós temos aqui em Toledo, ela é modelo para o Brasil. A gente não sabe a cidade que a gente tem na mão e a gente não sabe o que nós temos aqui. É uma cidade assim que, em termos de organização administrativa, é referência para o Brasil e pode ser referência para o Brasil inteiro, nas prestações de serviço, na questão dos contratos, na questão da fiscalização, na questão do zelo do recurso público. Há problemas, não somos perfeitos, mas que somos modelo para o Paraná e o Brasil, somos com certeza. Dando sequência, então, eu passo então agora ao vereador Renato Rainer. Bom dia, presidente em exercício, a relatora Janice também, demais pessoas estão acompanhando essa reunião da grande CPI da Transportec, mas principalmente quero cumprimentar o Mosconi. Realmente as respostas suas acho que foram bem claras, né, quanto a todos os questionamentos que foram feitos. Eu só gostaria de fazer uma pergunta referente àquela polêmica que se criou quando foi aquela questão de troca de pneu, aquele problema lá que aconteceu. Não sei se foi na borracharia, foi lá embaixo da prefeitura, da Enduro, né, que foi. Criou-se uma polêmica em cima disso, né? Aí que foi uma coisa muito esquisita, né? Então, para clarear essa questão toda. Vereador Renato, comunidade que nos acompanha aí via rede social, todo momento de crise, e eu falo aqui uma coisa que eu quero lamentar, a política de Toledo já foi melhor, muito melhor. O esforço, seja de situação ou de oposição, sempre foi pensando na cidade de Toledo. A postura de muitos políticos também foi muito melhor do que é hoje. E eu vejo assim, num momento de dificuldade, que todos nós podemos ser sujeitos, seja a administração A ou B, esses cenários eles podem vir a acontecer. O bom político, ele deveria estar se integrando num processo para resolver o problema da comunidade. Claro que na visão de muitos, ou aliás, na visão de muitos poucos, de alguns, me permitam reiterar um pouco a informação dos muitos, na verdade é uma posição de poucos. Se a gente conseguir, ou aliás, se na cabeça desses sujeitos, bom, se eu conseguisse, né, naquele momento, sujeito aqui, que não fui eu, pudesse instalar o caos e deixar a cidade de Toledo durante 15, 20, 30 dias sem coleta de lixo, e o lixo se acumulasse, a carniça tomasse conta, e os bichos, através de um processo de putrefação, pudessem ir andando nas calçadas, seria uma situação ótima, na verdade, para desmoralizar quem está no poder e para depois assim, ó, eu sou o cara, vocês têm que mandar esse povo embora e nós temos que ocupar o espaço dele. Essa é a política da canalice, onde você tenta promover o caos, né, para, na verdade, subir e ascender ao poder. O poder a gente ascende com propostas, com práticas, demonstrando trabalho e capacidade de gerenciamento público. Então, naquele momento, de fato, houve alguns elementos que se colocaram no sentido não de auxiliar a resolver uma crise, mas para tentar desconstruir. Então, aí se questionava por que o município está usando os caminhões da coleta seletiva para fazer coleta de lixo orgânico. Por que os cargos de confiança estão trabalhando? Por que estão sendo usados os trabalhadores da coleta seletiva para resolver e trabalhar na coleta do lixo orgânico? Tudo era motivo de questionamento. Por que os pneus, por exemplo, aí nós
Quando fizemos um processo de intervenção na empresa, que deu toda aquela segunda, quando houve a tentativa da empresa de ir embora com os caminhões, aí naquele momento nós fomos duríssimos com a empresa, só que eu trouxe para mim a responsabilidade de todo o processo. Eu queria ver se algum desses sujeitos que reclamaram e que nos criticavam, se ele tivesse a hombridade e a capacidade de trazer todo aquele ônus financeiro do risco, de um acidente. A responsabilidade não era da prefeitura, a responsabilidade era toda minha. Os caminhões estavam, eu como fiel depositário, não era o secretário do Meio Ambiente Moscone, não era a prefeitura, era a pessoa física, Neudi Moscone, responsável por tudo aquilo lá para manter esse serviço. Eu acho que nós conseguimos, né? Aí houve, por exemplo, nem todos os caminhões de fato tinham condições de todos os pneus em condições legais. Então nós tínhamos, por exemplo, como é um contrato emergencial, aliás, uma ação emergencial, nós fizemos o quê? Uma intervenção na empresa. Nós fomos lá, retiramos todos os caminhões por decisão judicial, levamos num pátio da prefeitura e prestamos um serviço à comunidade, colocando lá colaboradores. Aí houve uma negociação com o pessoal da empresa e fizemos o trabalho. Agora, eu não tinha dinheiro para comprar pneu, eu não tinha dinheiro para fazer o serviço de manutenção nos caminhões. Então, como nós tínhamos alguns caminhões sobrando, né, e estávamos utilizando caminhões da prefeitura e caminhões da empresa, o que nós fizemos? Nós íamos retirando dos caminhões. Tinha caminhão lá, por exemplo, da empresa, o serviço, por exemplo, ele é prestado com 6 caminhões. Nós tínhamos 11 caminhões da empresa na cidade, 11. Vários deles com motor fundido, tinha 2 caminhões com motor fundido, mas porém os pneus eram bons. Então nós íamos o quê? Popularmente conhecido depenando, retirando dos caminhões. E eram estruturas e caminhões e pneus da própria empresa, não eram pneus da prefeitura. E aí você tentou fazer todo aquele circo lá, como se nós estivéssemos retirando pneus de caminhões da prefeitura e colocando em pneus desses na empresa. E nós estávamos só remanejando de um caminhão para outro. Houve um impedimento, na verdade, naquele momento, dos caminhões continuarem a trabalho. Houve prejuízo naquele dia à comunidade do Jardim Europa e outras comunidades, o que caracterizou um desconforto, né? Tentei resolver, graças a Deus depois foi ajustado, mas novamente insisto, a exploração política maldosa de algumas atitudes, ela infelizmente é isso que leva a sociedade a continuar desacreditando cada vez mais no político. Esse jogo sujo, essas atitudes, elas não constroem nada, não nos ajudam nada. Eu acho assim, espero que isso seja fato passado, que não aconteça mais, e eu espero assim, de coração, nós temos grandes projetos em andamento, que nós todos, sejam vereadores, secretários, prefeito, todo mundo, situação e oposição, a gente nos una para consolidarmos essa cidade como a melhor cidade para se viver do estado do Paraná e referência para o Brasil, nas suas políticas públicas, nas suas ações, e acima de tudo, o bom seria que nós fôssemos exemplo e testemunho para o Brasil do comportamento da classe política entre situação e oposição, e fazermos a boa política aqui, da camaradagem e de uma disputa séria, bem feita aí, tá? Obrigado, Moscone. Seria isso, né? Um esclarecimento, que realmente a polêmica foi grande naquela vez, e sempre vem a se somar para a relatora poder concluir o relatório final depois e mais ênfase. Se me permite, vereador Renato, eu acho que foi um mal entendido também no momento dos vereadores que lá estiveram. Também eu acho que não houve intenção nenhuma, de repente, de fazer tudo o que aconteceu, de repente aquecidos, né, por informações desencontradas que chegaram lá, né, a pessoa vai, na verdade, num comportamento e numa atitude agressiva, que naquele momento foi uma atitude de interrupção, de não deixar de sair, mas eu também acredito que foram levados, né, pelas informações levadas ou colocadas por alguns, e também é uma situação que sim, que desgastou um prestador, um empresário da cidade, né, que presta um serviço, tem um contrato com a prefeitura de prestação de serviço, e a pessoa estava a serviço, recebeu de forma legal. Nós tínhamos feito
um processo para manter tudo de forma legal. Por exemplo, a compra dos combustíveis, ela foi feita uma dispensa, uma contratação do posto Estradão para abastecer esses caminhões. O boracheiro era um serviço, nós fizemos um adiantamento que houve, e que isso é legal, né? Foi um valor pequeno, os serviços prestados na época pelo boracheiro, lá pelo empresário, eram valores pequenos, mas que precisavam ser feitos. E agradecer a disponibilização desses empresários e dessas pessoas que ajudaram, que se colocaram à disposição de fazer naquele momento e nos auxiliaram a resolver um problema, mas recebendo de uma forma legal, sem problema nenhum, tá? Muito bem, vereadora Janice, mais alguma colocação? Eu só quero fazer duas observações. Uma, na verdade, é um comentário, né? Eu desconfio das boas intenções daqueles que, em vez de procurarem as respostas nos lugares em que elas estão, preferem gravar as situações e soltar os vídeos de maneira bastante maliciosa junto à comunidade, sem que haja segurança na interpretação das informações. De qualquer modo, a pergunta é apenas para confirmar. Anteriormente, o senhor disse que nesse período de crise que envolveu a empresa, que as tratativas, os contatos foram feitos com um senhor chamado Renato. Eu só quero confirmar essa informação e perguntar se o senhor lembra o nome completo dele. Não me recordo, assim, o nome completo eu tenho aí nas documentações, mas eu aqui conheço ele como Renato. Então, naquele momento de crise, de fato, ele se colocava como dono da Transportec, tá? Até era ele, aí depois tinha um outro cidadão que aqui não me recordo o nome, que era tipo o secretário executivo. E as tratativas sempre nossas, desde o início do contrato, sempre foram com o Marcos, que era gerente, aliás, representante da empresa. Falava muito com o Júnior, na maioria das vezes a minha conversa em Curitiba, via telefone ou via WhatsApp, era com o Júnior. Então a gente repassava as reclamações da empresa. E aí, por alguns momentos e durante, claro, o período da crise, as falas eram mais acentuadas, ou as tentativas, né, eram com o Renato. Nós tivemos um certo êxito nos primeiros dias na tentativa de buscar a solução. Depois nós nem éramos atendidos aí, na verdade, pelo Renato. E quando a gente tomou as atitudes, nós éramos inclusive ameaçados pela empresa com falas: ó, estou indo aí, né? Você vai ver o que vai te acontecer, né? Você acha que vocês são o quê, né? Equipamento é meu, patrimônio é meu, né? E assim foram dias de desafios, de ameaças intensas, né? Que as situações elas se conotavam, na verdade, de uma pressão psicológica por parte da empresa muito grande. Agora nós colocamos assim de forma muito firme em relação à gestão do contrato, que a gente sabe assim que cachorro que late muito ele não morde, né? Então, dentro desse conceito também, eu não estava lá nem um pouco preocupado com as ameaças que estava recebendo por parte de alguns elementos aí, e tocamos o serviço normalmente e o resto a justiça. Hoje é só comunicar à sociedade. Tu vê, a gente presta um serviço, coloca o nome, e hoje estou sendo demandado em 2 processos judiciais, né, da empresa contra a pessoa física, Nildim Moscone. Uma que é uma ação de reintegração de posse, e estou sendo condenado, inclusive, por ir numa audiência a pagar uma multa de R$50 mil, né? Então são situações assim que muitas vezes a gente questiona de fato. A empresa entra com uma ação judicial que não tem nada a ver com nada, reintegrar a posse do que se eu estava em cumprimento de uma decisão judicial. Estava na posse, foi feito um pedido, a justiça determinou que esses caminhões continuassem sobre a posse da gente, e aí ainda a empresa entra com uma ação de reintegração de posse contra a pessoa física de Nildim Moscone, né? Então são situações assim que a gente lamenta, mas eu acredito piamente na justiça, no juiz aí que está conduzindo o processo, na interpretação correta dos fatos, e que a gente não tem que tirar 50 mil do bolso de algo, de crime nenhum cometido, de uma situação
na verdade, em que simplesmente me coloquei à disposição da sociedade de Toledo para prestar e garantir um serviço à comunidade de Toledo. Acredito na justiça, agradecer aqui a intervenção sempre do Ministério Público, da Polícia Civil, do delegado, que foram exemplo de dedicação também para se colocar à disposição de buscar soluções de forma coesa entre a Polícia Civil, o Ministério Público, o Judiciário, né, a juíza doutora Vanessa, o doutor Jongo, que olharam acima de tudo o interesse público naquele momento de garantir o serviço. E depois o processo ele continua, está tramitando. Então acredito na justiça e tenho certeza que justiça será feita. Vereador Renato, mais alguma colocação? Vereador Janice, também não? Secretário Neudi Mosconi, o senhor deseja fazer alguma colocação que possa contribuir com a CPI? Eu Fique só, à vontade. viu, vereadores, eu só quero agradecer. Eu acho que num primeiro momento essa CPI ela veio e de repente ela tem sido proposta por alguns de forma com outras intenções. Graças a Deus eu acho que a CPI ela está desempenhando o papel dela, que é de fato de fiscalizar, não é de pré-julgar. Os trabalhos, pelo que a gente está acompanhando, são muito bem conduzidos e de fato hoje a empresa Transportec, na verdade, faliu, quebrou, deixou de existir, e são as atitudes, né? Quem administra de forma não legal e não leal com o interesse público, todos os contratos, pelo que eu estou sabendo, em todo o Brasil foram interrompidos, foram cancelados. E hoje uma empresa, quando ela perde esse benefício, na verdade, do serviço prestado, da lisura, ela fica impedida de não mais participar em nada. Então, resgatar um pouco hoje uma empresa que ela tinha, o histórico que a empresa tinha de possibilidade de participação de licitações, hoje a empresa ela não consegue. Dizer também assim que muitas vezes a gente olha a situação do desemprego, o remanejamento agora os empregos eles continuam sendo garantidos. Então na nossa cidade, aquilo que era via Transportec, abriu-se vagas numa outra empresa, o trabalho continua sendo prestado aí hoje, graças a Deus. Eu acho que tudo isso e é até bom que esses contratos, a pena que no serviço público a gente não tem como mudar demais, né? Mas eles ganharam de uma forma lícita, né, durante esses 22 anos. Agora, a mudança da empresa, da gestão do serviço público nessa cidade, ela nos permitiu um ganho de qualidade muito grande. Hoje, eu até falava esses dias para alguns veículos de comunicação, hoje eu não vejo mais nada escrito em jornal, a gente não vê mais reclamação em veículo de comunicação nenhum, né? Porque há um serviço prestado, há alguns probleminhas de vez em quando também, mas os protocolos, pelo menos que a gente quer responder, que eram muitos aí nos últimos meses, hoje é uma situação de certa normalidade. Comunicar aos vereadores também que dentro dos próximos dias haverá abertura. Esse contrato que tinha um contrato emergencial de 6 meses, o contrato com a nova licitação está em andamento, deve ser publicado o edital agora nos próximos dias. Nós tínhamos uma programação de fato de começar um trabalho de containerização, tivemos que suspender em virtude da complexidade e adiar isso para um segundo momento aí, quem sabe aí a partir do ano que vem na implementação, até em virtude dos custos que precisam ser discutidos aí com a Câmara de Vereadores aí, que nós precisamos ajustar todos esses detalhes. Mas agradecer, acho que está muito bem que esclarecido. Muitas vezes aquele que é visto de uma forma ou colocado, infelizmente, de uma forma para os veículos de comunicação, para a sociedade, através das redes sociais, ela não é o que de fato representa. Então, o que eu fiz, eu faria novamente, tá? Sem problema nenhum, porque eu acho que o gestor público, primeiro, tem que garantir o serviço à comunidade. Não vejo que dentro do processo legal nós infringimos qualquer ilegalidade, né? Não houve dano ao erário público em momento nenhum. Na verdade, houve uma economia, né? Que todo esse trabalho voluntário que nós fizemos, o poder público ele teve uma economia considerável naquele período, de toneladas que foram recolhidas pelos servidores, por colaboradores e que deixaram de ser pagos. Mas assim, houve dificuldade sim, né, na comunidade, mas nós conseguimos ainda fazer uma transição com uma certa normalidade,
diminuindo um pouco esse caos que alguns talvez ou quisessem que tivesse sido implementado na cidade. Então, gratidão aí também e estou à disposição para maiores informações, se assim o entenderem. Senhor Neudi Mosconi, queríamos aqui em nome desta comissão agradecer a vossa pessoa por essa contribuição a esta CPI. Muito obrigado. Então fica designado para a próxima reunião para o dia 14/8, próxima quarta-feira. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrado esta reunião às 10h.